Vocês gostam de um livro de época que contenha um certo mistério? E se este mistério for uma maldição que recai sobre uma família aonde todas que se apaixonam acabam perdendo seus maridos? Pois então, é o que vocês irão encontrar aqui neste livro da série Encantados, o livro número 1, Um Libertino Enfeitiçado. Ficou curioso? Vem comigo que eu vou contar para vocês. Mas antes, não se esqueçam, se inscreva no canal, deixe o seu like e fique enfeitiçado por este vídeo e com certeza virão muito mais por aí. Olá pessoas, tudo bom com vocês? Eu espero que sim. Bem-vindos ao Dando um Giro Literário e para quem ainda não me conhece, prazer, eu sou a Grazi. O livro de hoje é o primeiro da escritora Karina que eu estou lendo. Escolhi essa série Encantados por recomendações. Este livro ele irá trazer então para nós aquele romance de época maravilhoso, bem tradicional. Porém, este romance, ele não se passa lá em Londres, como nós já estamos acostumados, enfim, a ler esse tipo de livro. Este romance, ele se passa na Alemanha. Pois é, com nomes diferentes, palavras difíceis de se pronunciar, que eu não vou me atrever a falar aqui para vocês, senão eu vou passar vergonha, mas de um cenário totalmente novo, totalmente diferente do que nós já estamos acostumados com esse tipo de romance de época. Um Libertino Enfeitiçado, ele começa então lá no princípio da maldição. Uma mulher abandonada por até então seu amante, seu amado, vê-se então com uma filha no colo, desolada, perdida, totalmente sem saber o que fazer da vida. Então ela percorre um local que tem uma bela praia e ali ela jura para tudo e para todos que as mulheres dessa família, se alguma se apaixonar, amar alguém, essa maldição recairá por este homem, que eles não tenham também felicidade igual a ela, que não está tendo nesse momento. Pesado, não é mesmo? Mas retornando então para a época atual do livro, temos 3 irmãs que levam este mesmo sobrenome, com este mesmo peso da maldição. Todas elas viúvas, exatamente. Uma viúva há 9 anos, uma viúva há 4 meses mais ou menos, e a outra que está viuvando hoje, né? Viuvando agora. Então começa ali meio que já num funeral, aquele chororô, enfim. Então ela está desolada pela perca do marido. Mas puxa, Grazi, ela era apaixonada, se ela sabia da tal maldição, como ela então acabou caindo no tal conto do vigário. Mas na realidade ela estava chorando porque ela estava desolada, porque realmente ela fez tudo errado. Ela ficou longe do cara, ela não se apaixonou, ela fez de tudo para que isso não acontecesse. Mas ainda mesmo assim, pela maldição ou não, ou mesmo um acidente, ainda não sabemos, e ele acaba vindo a falecer. Antes disso também tem um jogo, lordes da época que adoravam então jogarem meio a charutos e bebedeiras, acaba então, né, entre um gole e o outro, a cachaça subindo, já ficando mais para lá do que para cá, e eles aí o que eles começam? Acaba o dinheiro, eles começam a apostar suas terras, suas posses, as joias, até mesmo títulos. Isso são chamados viciados em jogos. Então, um deles acabou apostando então a posse da propriedade, ou seja, das terras aonde as irmãs se encontram e aonde existe a tal maldição. E quem ganhou as terras disse que o filho só iria herdá-las após ele se casar, permanecer um tempo casado, receberia as terras e a herança. Mal sabendo ele que futuramente o seu filho iria se tornar um libertino. Exatamente, gente, aquele libertino que a gente tanto adora.
Ele é engraçado, ele é sarcástico, ele é bonito, todo, né, com aquele charme encantador que é de praxe, que todos os libertinos acabam tendo. Então, o prazo desse libertino de nome Nils está se acabando e ele está à procura, assim, desesperadamente para uma mulher. O que ele faz? Ele não quer uma mulher qualquer, ou até mesmo as donzelas, que são cheias de mimimi, não me toque, não me reles, não. Ele já quer talvez uma viúva, que já é uma mulher um pouco mais velha, uma mulher mais experiente. Então ele procura esse tipo que realmente é para ter apenas aquele casamento de fachada, na qual ele sai ganhando, a mulher também que entrou nesse acordo sai ganhando, ou seja, todo mundo sai ganhando. Ele fica um tempinho ali casado, depois ele vai, se muda para outro lugar, dá uma pensãozinha ali para a mulher e ele continua com a sua vida de farras, bebidas e mulheres a rodo. Acabou então que meio que caindo no colo dele. Então, uma das irmãs Rosgarden, se é assim que se fala, eu não sei, a mais velha é entre elas, com o nome de F. É uma coisa assim. Então, eles acabam ali sabendo da presença um do outro, aonde ocorre um baile, né? Uma noite do pescador, uma festa comemorativa, aonde a sociedade do local leva então as suas filhas que ainda não casaram, né? Para uma apresentação à sociedade, como já é de praxe, para todos os tipos de romance, enfim, para toda uma apresentação daquela época. Então elas vão a este baile, claro, menos a que está de luto recentemente, mas a F, a irmã e a tia comparecem nesse baile. Então começa a caça às bruxas. O Nils procurando então a tal esposa, né, ou a futura esposa atual para ele, que aceite os seus acordos, que aceite os seus termos. E ela também já sabendo da sua presença, através então da tia e da irmã, que tentam convencê-la a que este casamento com ele vai ser benéfico para todas elas, já que assim, casando-se com Nils, elas herdam, né, recuperam a terra delas, que foram tiradas de volta. Mesmo com todas as pessoas falando mal da terra, que a terra não é próspera, que a terra é isso, é aquilo, é o lar delas, né, gente? Então elas querem de todas as formas recuperar essas terras. E vem apenas a única oportunidade casando-se com ele. Então ficam sabendo do tipo de casamento que ele quer, acabam então conversando, colocando os pingos nos is, os termos certinhos para que cada um. Então, ou seja, o combinado é que eles fiquem casados por fachada, ou seja, para a sociedade toda, eles estão ali realmente casados perante a Deus, o fato realmente consumado, mas entre eles sabem que nada deles então é de fachada. Não irá ter a consumação do casamento, cada um irá dormir em um quarto separado durante um ano, porque a sociedade tem que acreditar que realmente eles casaram por amor, aquela balela toda que era da época, né? Mas nós já sabemos que naquela época que muitos casamentos não foram por amor, eram por troca de títulos, troca de posses, por interesses comerciais, interesses financeiros, enfim, um monte de coisa que então os chamados casamentos arranjados. Então eles arranjaram-se entre si, fizeram este combinado. Em menos, se eu não me engano, em menos de 2 semanas eles já se casaram. Nils foi lá, se mudou para a fazenda, um quarto separado, tudo. Só que, claro, né, gente, no meio dessa conversa, teve aquela troca de olhares, aquelas sensações, tanto em um quanto o outro, que acabavam se perguntando, nossa, por que eu me sinto assim quando eu vejo, quando eu a vejo, por perto, que nós, né, já sabemos a que lugar isto vai chegar, né? Mas entre eles, então, tem esse charmezinho, tentando negar no último que não, a gente não pode ter nenhum contato físico, não podemos criar sentimentos um pelo outro, tanto pelo acordo e principalmente por parte dela, preocupada então com a tal maldição que ela diz não acreditar, mas eu duvido muito,
Pois eu sei que lá no fundo, no fundinho, ali dentro dela, existe-se uma pequena dúvida que se realmente essa maldição existe. Então, com a mudança dele ali para casa, eles acabam se aproximando, o sentimento aumentando, Nils não conseguindo ficar longe então da sua atual esposa, querendo abraçá-la, querendo provar dos seus beijos, até que surge um momento que o tal beijo acontece, sentimentos afloram, sensações aparecem, então eles acabam cedendo às tentações e começam a se encontrar às escondidas de todo mundo, da família dela, de toda uma sociedade, mesmo sabendo dos riscos que estão correndo. Esses encontros acontecem com uma certa frequência, o sentimento entre eles aumentando, a paixão acontecendo, meio que se tornando inevitável, tanto da parte do nosso libertino, que está sendo fisgado, quanto da parte da nossa viúva, totalmente responsável, que não iria ceder de forma alguma aos encantos do nosso libertino, e por fim, então, eles se apaixonam. Até que chega um momento, em uma viagem entre eles, enfim, em uma viagem que eles acabam combinando, enfim, eles se apaixonam, assumem um para o outro e retornam à fazenda. No momento do retorno da fazenda, então, um casal apaixonado, já se declarado, né, um pelo outro, já se amando, acaba correndo um acidente com o Nils. Ele, para salvar uma criança, ele acaba levando uma picada de uma cobra, que, enfim, os pescadores, as pessoas que estavam no local, não conseguiram ver qual a cobra e muito menos capturá-la. Aí, então, a nossa mocinha, ela já entra em desespero, ela começa a acreditar mais do que nunca que a maldição existe, que a maldição vai levar, então, o amado dela, ela fica desesperada, ele acamado para tentar se recuperar, mas dizendo para ela, fique bem, se acalme, eu não vou morrer, eu vou me recuperar. E ela, não, você vai morrer, eu tenho que me afastar de você, eu tenho que ir embora, você tem que ir embora, a gente não pode ficar junto, a gente mesmo que a gente se ame, cada um no canto, porque somente assim eu vou conseguir acabar te salvando dessa maldição. Então ela acaba afastada. Após o momento que ele se recupera, ele está bem, ela acaba o mandando embora. Assim que ele vai embora, aí começa o chororô. Ela sofrendo porque ela não pode ser feliz, porque que as mulheres dessa família não podem amar, não podem ser amadas, e entra aquele desespero. Aí todo mundo tenta entender qual é o motivo, então, da maldição. Se mantém as pessoas afastadas, a pessoa morre. Se você se apaixona e fica longe, a pessoa quase morre. Ou se você está amando e é amado de volta, a pessoa também sofre alguma coisa. Eles não conseguem entender, por fim, qual o objetivo desta maldição. De meio tempo, há tanto sofrimento, a nossa coleguinha então descobre que está grávida do libertino, gente. Aí a coisa piora, onde ela vai se ver mais uma vez criando uma filha ou um filho, que ela já tem uma filhazinha, ou um filho sozinha de novo, porque ou o marido morreu, ou neste caso ela teve que mandar embora, então a história se repete. Mas mal sabe ela, ou fingindo demência, ela sabe que o marido atual dela é teimoso, ele não ia desistir fácil dela, então ele tenta procurar também meios para entender a maldição. Ele retorna para casa, ele bate o pé e fala: daqui eu não saio, daqui ninguém me tira, irei ficar ao lado da minha esposa, irei ficar ao lado agora do meu filho ou da minha filha e de todas essas mulheres também da família que eu acabei conquistando, elas também me conquistaram de certa forma, e irei ficar para cuidar de todas, e assim se faz. Então ele fica, ele acaba não morrendo, e mostra-se um pouco mais pra frente eles, né, ali feliz com o filhozinho um pouco maior. E claro, também entre este meio deste livro conta um pouquinho das histórias das outras irmãs, mesmo que seja assim bem rapidinho, mas acaba contando. Então aqui está a viúva, há uns 4 meses mais ou menos, conta o porquê que o marido morreu e o porquê que ela se casou com ele também, que tem todo um mistério por trás.
E aparece também neste livro o grande amor dessa irmã, que entre eles foi um dos momentos mais marcantes deste livro, no qual me deixou muito curiosa para ler o livro deles, porque eles acabam se encontrando sem querer, então você vê que entre eles existe aquele amor forte, aquele amor arrebatador, sincero, que assim, de anos atrás, mas que ainda se mantém a chama acesa nele, só que ao mesmo tempo também muita dor, muita mágoa, muito ressentimento. Então você vê o desespero deles realmente saberem que tem esse sentimento tão lindo, tão puro, mas que em volta está sendo corroído, né? Estão acabando com ele por tanta dor, esta mágoa que tem tudo em volta. Mas eu garanto para vocês que no finalzinho do livro número 1, de um libertino apaixonado, já dá um desfecho aonde esse nosso segundo casal vai parar, como eles irão ter que lidar com toda essa mágoa para deixá-la de lado, aprender e por fim, quem sabe então viver realmente o verdadeiro amor entre eles. Mas o mais de tudo assim que eu acho legal, que elas são muito engraçadas, a conversa entre elas assim, você dá risada, são conversas leves, com uma pitadinha de comédia ali, de uma veia cômica entre elas mesmas brincam por causa da maldição. O Niels, então, o nosso protagonista, né, deste livro, ele também, assim, é bem sarcástico, com aquele humor, assim, bem ácido, bem debochado. Nossa, como ele é debochado! E eu adoro quando isso acontece, porque ele usa desse deboche para as respostas, para se defender, e é muito legal. Não é um romance meloso, não é aquele cheio de dramas que, sabe, faz de uma coisinha pequenininha, grandona, assim, só pra encher linguiça no livro. Não, realmente os fatos acontecem, os desenrolares são rápidos, mas de uma rapidez necessária. Por ser o primeiro livro da autora, eu adorei, eu amo romance de época, eu amei essa pitada de deboche, essa pitada meio que sarcástica que os personagens trazem para o livro. Eu acho que é uma coisa muito rica. É uma escrita assim fluida, são acontecimentos que te prendem, então não é aquela leitura cansativa, você fala, eu tenho que retornar para aquele livro e ler. Não, muito pelo contrário, você quer continuar lendo mais e mais e mais, e como eu agora que terminei de ler o livro 1, já poderia estar indo para o 2, mas eu tenho ainda uns outros livros, mas eu garanto para vocês que eu vou retornar aqui para dizer sim sobre a sequência dessa série Enfeitiçados. Eu super gostei, os meus diários de leituras aqui no meu IG, vocês poderão acompanhar as minhas breves observações, as minhas breves opiniões sobre eles. Então se você gostou deste vídeo aqui, deixe seu like, se inscreva no canal, porque um libertino enfeitiçado irá enfeitiçar vocês para virem acompanhar aqui então muito mais vídeos e vídeos como este e entre outros também. Mas é isso então, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, tem uma playlist aqui de vários outros vídeos também com outros tipos de livros, seja de época, romances contemporâneos, romances históricos baseados em fatos históricos e entre outros e outros que tem por aí, tá bom? Então espero vocês em breve em um outro vídeo, uma outra hora. Um super beijão pra vocês, até mais e tchau, tchau!